Olá, amigos! Gostaria de ouvir um fato interessante. Há uma estimativa que nos últimos 40 anos, a tecnologia da humanidade acelerou-se mais do que em toda a história da humanidade combinada. Perceba que disse tecnologia e não sabedoria. Infelizmente, no mesmo período, o consumo dos recursos naturais da Terra pelo homem triplicaram de 22 bilhões de toneladas para 77 bilhões de toneladas. E este é o carvão, a madeira, o ferro, o combustível. E faz você se perguntar como será o mundo daqui 10 anos. Fique conosco e descobriremos na apresentação Revelação Agora. Boa noite, amigos. Bem-vindos à Revelação Agora, tudo está prestes a mudar. Gostaria de dar as boas-vindas a este estudo bíblico internacional interativo ao vivo, onde veremos algumas das profecias mais importantes e fascinantes encontradas na Bíblia. Meu nome é John Ross e serei seu anfitrião nessa jornada rumo a profecias bíblicas. Nosso palestrante da série será o Doug Batchelor, presidente de Fatos Incríveis. E estamos muito felizes por ter o Pastor Doug nos liderando em nosso estudo da Bíblia juntos. Pastor Doug é conhecido e amado por milhões de pessoas ao redor do mundo por seu estilo envolvente, humor espontâneo e apresentações claras da verdade bíblica. O Pastor Doug conhece o poder da Palavra de Deus, mudou sua vida e está vendo mudar a vida de milhões. Por isso estamos muito animados de termos a liderança do Pastor Doug em nosso estudo da Bíblia. Então, Pastor Doug, venha e vamos direto ao nosso estudo da apresentação dessa noite. E agora, enquanto nos preparamos para essa série, a palavra revelação agora, o título dessa série, o que te inspirou a inventar esse título e por que acha que esta apresentação é tão oportuna? Bem, eu acho que é uma pergunta muito retórica, Pastor Ross. Acho que muitas pessoas estão perguntando. Bem, esse ano 2020 não foi um daqueles anos em que você tem uma pandemia global e apenas você conhece a polarização política, distúrbios sociais e desastres naturais. Portanto, todo mundo está se perguntando, para não mencionar oscilações econômicas, todo mundo está se perguntando o que é isso e será o fim? Quanto mais isso pode durar? E estão pesquisando a Bíblia por uma resposta, e queremos encorajar essas pessoas a procurarem a resposta no lugar certo. Daí o nome da apresentação. E é claro que sabemos que a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Para que possamos entendê-la corretamente, precisamos do Espírito Santo para nos guiar de forma muito apropriada e para iniciar esse programa com a palavra de direção. Vamos orar. Querido Pai, somos tão gratos por Sua palavra, somos gratos pela oportunidade que temos de abrir a Bíblia e obrigado pela liberdade que nos deu de estudar a palavra preciosa de verdade. Abençoe nosso tempo juntos essa noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Ross. Vocês verão o Pastor Ross novamente em breve, porque na conclusão desse primeiro segmento da apresentação estaremos respondendo às suas perguntas sobre a Bíblia, como ele mencionou. Fique atento a isso. Sobre esse assunto, que é tão importante agora, como estamos vendo as coisas no mundo, as pessoas estão perguntando o que está por vir. E apenas para dar às pessoas uma pequena noção da inquietação e do amplo espectro de ideias que estão acontecendo por aí, a respeito dos assuntos bíblicos dos últimos dias e a vinda do Senhor, a nossa equipe da mídia saiu pelas ruas de várias cidades na América e simplesmente parou pessoas aleatórias e fez algumas perguntas sobre a Bíblia. E acho que vocês acharão isso muito interessante. Do I believe the world will end? I mean, probably at some point, but not anytime soon. The whole pandemic definitely shows that biological diseases could somehow affect our world, but at the same time, I also believe the economic disasters that might happen from that might create a turmoil in the world. But I don't know, man. I'm kind of into conspiracies too. So Well, I think we're close, but no one knows. I don't think the world is gonna end anytime soon, so I prefer not to think about that. How do I think the world will end is probably by the hands of humans. We've had more wars kill people than any sort of natural cause. I think it will more than likely be a cataclysmic event that is man-made. Like a meteorite. That's what I think. I think it will end because maybe too much pollutants, but I think it'll just turn disgusting. I think the world is going to end by everyone, or a vast majority of people turning against the word of God and just doing terrible things like
kind of what's going on right now. So some natural disaster, either a comet hitting us or because the ozone layer has completely deteriorated and we got burned up by the sun. They say the world would be just like the time of Noah when Christ comes. It's going to be all kind of ungodly things going on in the world at his second coming. Well, I definitely know he's coming back. And it says in Revelation, if you would read that, about his second coming. Agora, eu devo concordar com esse último cidadão que disse que se você olhasse no livro de Apocalipse, ele falaria sobre a segunda vinda. Esta é a nossa apresentação essa noite. Queremos mergulhar direto no livro de Apocalipse, e nossa lição novamente será chamada de Revelações, chegando ao arrebatamento, e iremos explorar algumas coisas, falando sobre a proximidade da vinda de Jesus, e depois na segunda parte falaremos um pouco sobre como ele está vindo, porque também não queremos ser enganados nessa categoria. Você conhece, a maioria das pessoas da América do Norte, cerca de 52%, quando foram entrevistadas, acredito, naquela enquete, elas disseram que acreditam que Jesus virá nos próximos 50 anos. Muito provavelmente foi comentado, e então as pessoas estão pensando que algo está vindo. E você sabe, acho que isso é interessante. Alguns anos atrás, a National Geographic teve um programa chamado Preparadores do Juízo Final, e as pessoas ficaram muito intrigadas, e acho que foi entre 2011 e 2014. Muitos de vocês sabem que os operários estavam dizendo que achavam que o apocalipse estava por vir, e por causa da agitação social, um tsunami, algo assim. Eles só queriam estar preparados, e foram para grandes medidas, eu acho. Você sabe, algumas das pessoas riram das pessoas envolvidas nessa mentalidade marginal, mas agora, amigos, não é mais isso. É agora os bilionários. São pessoas pensantes e educadas que se preparam para alguma catástrofe. Se você for para o meio oeste de Dakota do Sul, há um empresário que alugou 575 bunkers de munição do governo e está alugando $20.000 por peça e mais $1.000 por ano. E você mesmo tem que equipar o seu, e muitas pessoas estão fazendo isso. Elas pegam esses bancos de concreto armado e os transformam em condomínios muito confortáveis, basicamente como um submarino isolado da civilização. Este é um preço muito alto, mas algo que está acontecendo é mais interessante. Eu vi em Las Vegas um corretor de imóveis estava anunciando uma casa de abrigo subterrâneo de 15.000 pés quadrados, $18 milhões, e basicamente eles construíram uma caverna no chão de concreto armado e havia uma casa de 5.000 pés quadrados no meio da caverna, com uma experiência artificial do ar livre ao redor dela, como uma piscina, fontes e murais. Foram desenhados mostrando a floresta, e a iluminação da floresta mudava do amanhecer para o anoitecer, do dia para a noite, para lhe dar a sensação de que realmente estava no lado de fora, quando você não está muito longe do centro de Las Vegas, no chão. Eu acho que alguém o construiu porque alguém que tem dinheiro, claro, porque acham que algo catastrófico está chegando. Você sabe, durante essa recente pandemia, muitos bilionários fugiram para a Nova Zelândia, e eu vi um caso de um nova-iorquino que foi ao seu bunker do juízo final e não conseguia abrir a porta. Ele teve que ligar para o fabricante e descobrir como entrar. Vários deles voaram em seus aviões particulares para a Nova Zelândia, para suas várias propriedades e seus abrigos, porque realmente se perguntavam para onde o mundo estava chegando. Outro empresário comprou silos de mísseis desativados do governo do Kansas. Agora, você sabe, há um arranha-céu. Você sabe que há um arranha-céu, claro, sobe no ar. São chamados de raspadores de terras, porque eles vão para o térreo de 23 andares e estão construindo todos esses andares diferentes, com apartamentos que estão sendo vendidos por $3 milhões cada. E eles têm uma clínica dentária e têm apartamentos, uma piscina, jardins subterrâneos, tudo o que você poderia pensar. E precisaria para sobreviver em uma situação como essa. Mas não sei se você está pronto para pagar isso. Algumas pessoas devem acreditar que estamos chegando ao fim dos tempos. Não iriam muito longe. Então, o que está acontecendo, amigos? E a Bíblia diz que Jesus está voltando. O foco central
desse seminário será lidar com o livro de Apocalipse. E apenas vou mostrar a você uma série de versículos de Apocalipse para mostrar que vamos enfatizar algo que Jesus também enfatiza. Por exemplo, nesse seminário, para meu benefício, tanto para o de todo mundo, eu uso o método socrático. Leio uma pergunta e depois procurarei na Bíblia por uma resposta. Isso nos ajuda a compreender e lembrar quando fazemos dessa maneira. Então, eu acho que estamos prontos para ir à primeira pergunta. E qual é um dos ensinamentos centrais do livro de Apocalipse? Bom, a resposta diz: Estou vindo nas nuvens, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra prantearão por causa dele. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos para Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre ela estava sentado um como o filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Esta é a imagem de Jesus vindo nas nuvens. E você vai para Apocalipse 27, 7, o último capítulo da Bíblia. Eis que venho rapidamente, bendito seja aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. E eu acho que Apocalipse é um livro muito interessante, porque começa com uma bênção para aqueles que guardam, leem e ouvem as coisas que estão escritas e termina com uma maldição para qualquer pessoa que ouse mudar qualquer coisa no livro. Agora veja o que está em Apocalipse 22, 12. Eis que venho rapidamente. Minha recompensa está comigo para dar a cada homem segundo sua obra. E então você vai para os últimos versículos em Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz que certamente virei rápido. Amém. Mesmo assim, venha, Senhor Jesus. Então, bem, como podemos pensar, a vinda do Senhor não é uma prioridade na Bíblia. Quando você vê esse tipo de ênfase, tenha em mente que se você olhar pelo primeiro capítulo de Apocalipse, algumas das suas Bíblias irão dizer revelação de São João, porque João teve uma revelação de visão, mas não a revelação de João. No primeiro livro de Apocalipse, ele diz que é uma revelação de Jesus. E veja a ênfase que está nos dando. Estou voltando, estou voltando, estou voltando. Agora, quando ele disse que estava voltando como nosso sacrifício, ele veio. Era mais tarde do que umas pessoas pensariam, mas ele veio. E agora está dizendo que está voltando. Por que duvidaríamos que está voltando? Amigos, queremos saber. Está voltando em breve? Não sabemos quando ele está vindo atrás de vocês, mas todos precisamos estar prontos. Queremos saber algo sobre como ele está vindo para que não sejamos enganados. E o mais importante, como estamos prontos, como podemos estar prontos. Nos 404 versículos que você encontra em Apocalipse, 278 podem ser encontrados quase palavra por palavra em outros lugares da Bíblia. Então, eu quero que você saiba agora que, para entender o último livro da Bíblia, este livro de profecia, você precisa saber algo sobre os outros livros da Bíblia. Por isso, vamos olhar para outros livros companheiros, como o livro de Daniel no Antigo Testamento, Ezequiel e Zacarias, várias dessas profecias apocalípticas em outros lugares da Bíblia. Essa é realmente a chave, porque Apocalipse é um mosaico de diferentes livros da Bíblia e todo o plano de salvação. Portanto, acho que ficará surpreso ao participar desse seminário. Fique em mente que essa é a primeira de séries de apresentações. Haverá outras e sequencialmente. Portanto, fique ligado, pois vai curtir muito essa série. Segunda pergunta. O que podemos saber sobre o tempo em que Jesus retorna? Agora, essa é uma questão muito delicada, porque quando você vai falar sobre uma hora da vinda de Cristo, alguém sempre está tentando dizer, vai marcar uma data? Bem, a Bíblia nos adverte contra isso e diz que daquele dia e hora ninguém sabe, e este é Jesus falando, nem mesmo os anjos do céu, mas apenas meu Pai. E alguns perguntam, significa que Jesus também não sabe quando ele virá? Bem, acho que agora ele sabe, mas quando estava na terra como homem, ele não andou na terra com todo o conhecimento dos cosmos, nadando em sua cabeça. Ele disse que não deixe ninguém dizer que eu calculei os dados e que sei quando isso está acontecendo. Bem, várias pessoas disseram que descobriram o dia e a hora até agora, e todas estavam erradas. Você sabe, um indivíduo que recebeu bastante destaque naquela imprensa, alguns anos atrás, Harold,
um dos fundadores da Rádio Familiar, uma boa estação de rádio, ele começou a definir uma data firme de 21 de maio de 2011 para a segunda vinda. E muitas pessoas ficaram muito animadas com isso, venderam suas propriedades e começaram a doar material e avisar a todos que estavam indo para as colinas em busca de seus abrigos contra precipitação radioativa. Então, quando isso não acontece, cria uma grande dúvida da palavra de Deus. Então Jesus nos advertiu contra marcar uma data. E para a sua vinda, Jesus nos advertiu para estarmos prontos, porque assim que nosso coração parar de bater ou pararmos de respirar, nosso próximo pensamento consciente será na ressurreição em frente da presença do Senhor. Então você precisa de estar pronto, Jesus diz o tempo todo, mas Ele também quer que saibamos, no âmbito da história, algo sobre a proximidade de sua vinda. Por isso, Jesus nos dá vários sinais. Não sabemos o dia e a hora, não podemos definir uma data, mas Ele disse, quando você vir todas as coisas, saiba que está próximo. Podemos saber quando está próximo, e acredito que o Senhor quer que saibamos disso. A propósito, como base nos sinais, acredito que está próximo. Deixe-me levar a considerar algo. Na Bíblia, há várias épocas. Você tem 2000 anos, basicamente, entre a época da criação de Adão até a época de Abraão. Agora qualquer um pode calcular isso. Suas idades são fornecidas ali na Bíblia. Você apenas pode somá-las. Adão nasceu cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e isso é aproximado. Não sabemos a data exata. Parte da confusão é porque Noé diz que teve Sem, Cã e Jafé, e não deu exatamente quando eles nasceram, mas há cerca de 2.000 anos de Adão a Abraão. Então você tem 2.000 anos desde a primeira vinda de Abraão a Jesus. Então você tem 2.000 anos desde a primeira vez que Jesus chegou aos nossos dias. E se você for ler em Apocalipse, diz no capítulo 20, versículo 4, eles vieram e reinaram por Cristo por 1.000 anos. Há um período de 7.000 anos para um total de cerca de 7.000 anos. Agora, Deus, através da Bíblia, parece funcionar em ciclos de 7. O mundo foi criado em 6 dias, então ele acrescentou um para descansar, que é o sábado, um total de 7. E a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. E muitos se perguntaram sobre essa grande semana milenar. Eu não inventei isso. Vários historiadores e estudiosos estão se perguntando sobre isso. Onde você tem aproximadamente 2.000 anos, que é a idade dos patriarcas, onde você tem Abraão, ele é o pai dos judeus, 2.000 anos de Abraão a Cristo, e Cristo se torna, no seu nascimento e sacrifício, o nascimento da igreja. Então você tem 2.000 anos desde a época de Cristo até os dias atuais. E Jesus disse que aqueles dias, se não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Então vemos como as coisas estão acelerando no tempo. Muitas pessoas estão se perguntando, então passamos 1.000 anos vivendo e reinando com Cristo durante o milênio? É como se fosse um sábado de 1.000 anos. E então alguns estão se perguntando, bem, se isso está nos dando um modelo de quão perto do fim estamos. Então, em terceira pergunta, quais são alguns dos sinais específicos da proximidade do retorno de Jesus? Respira fundo, porque vamos passar por alguns sinais antes de irmos para a próxima pergunta. Então, fique comigo aqui. Vamos olhar número por número. Agora, provavelmente seria uma boa ideia, neste momento, abrir nossa Bíblia. Se você tiver uma com você, bem-vindo a se juntar comigo. Indo para Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, os discípulos vêm a Jesus e estão pedindo ao Senhor que diga a eles qual será o sinal de sua vinda e o fim do mundo. Quando serão essas coisas? E então ele meio que mistura sua resposta e vou começar com o versículo 4. Jesus respondeu e disse a eles que tomem cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E você ouvirá falar de rumores de guerras. Veja e não se preocupe, porque todas essas coisas devem acontecer e o fim não está próximo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, pestilência em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Então eles te entregarão à tribulação, te matarão, e você será odiado por todas as nações por causa do meu nome. E então muitos ficarão ofendidos e trairão uns aos outros, e se odiarão, e muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos, porque a ilegalidade abundará, e o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como o testemunho a todas as nações.
Bem, eu não me lembro do pastor Ross ter mencionado que agora temos mais de 40 mil indivíduos e grupos que estão inscritos para esse seminário, não mencionando 1.000 igrejas únicas. Queremos agradecer aos nossos amigos 3ABN que estão transmitindo no Facebook e YouTube e em todos esses locais diferentes ao redor do mundo agora. E somos um dos milhares de ministérios. Eu acho que estamos vivendo na geração que pode ver o cumprimento disso, o evangelho ser pregado em todo o mundo. Tudo bem, Jesus nos deu uma série de sinais. E lá vai haver guerras e rumores de guerras. Haverá instabilidade política. E até nas últimas 24 horas, os líderes políticos estavam debatendo. Bem, a Coreia do Norte fazendo testes de mísseis nucleares e o Irã obtendo mísseis nucleares. E muitas pessoas estão preocupadas por não terem desativado todos os mísseis nucleares. O fato na história é que o homem nunca fez uma arma que não usou. E assim, se o tempo passar por muito tempo, as pessoas realmente ficarão preocupadas com a possibilidade de ocorrer um incidente nuclear. Por um acidente ou por loucura. Não quero dizer um derretimento de reator, talvez um lançamento de míssil contra outro país. E então há essa preocupação, sem falar que há muitos problemas com guerras. Aqui está um pequeno fato surpreendente. O mundo gasta mais de $100 mil por hora em munições de soldados, e máquinas de guerras. E agora espero, durante estes últimos meses, com todos distraídos por essa pandemia, que tenham diminuído um pouco a necessidade de fabricar armas e máquinas de guerras. Mas normalmente esses são os números. As pessoas investem tanto na guerra e parecem que sempre há uma guerra acontecendo em algum lugar. No século passado, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, cerca de 75 milhões de pessoas morreram e mais de 100 milhões se você incluir as doenças e fomes que acarretaram a guerra. Desastres naturais. Jesus disse que o que acabamos de ler, e haverá terremotos em vários lugares, e furacões. Vimos que as pessoas estão dizendo que o aquecimento global, todos estão se perguntando que está causando essa mudança no ambiente, onde parece que as tempestades estão ficando cada vez mais frequentes e intensas. Claro que mencionei os terremotos também. Centro Nacional de Informações sobre Terremotos entre 2004 e 2014 registraram 18 terremotos com magnitudes acima de 8 ou mais, e zonas de subdução em todo o mundo. Isto é um aumento de 265% em relação à taxa média do século anterior. Agora, as ondas do terremoto parecem ir assim, mas parecem estar subindo. Portanto, alguns argumentam que é apenas porque temos um equipamento de detecção melhor agora, mas direi que todo mundo inteiro e soube daquele terremoto de 2004 que ceifou 235 mil vidas. Estes são os principais eventos do tsunami no Japão, o terremoto de 7.0 no Haiti, e estamos vendo o que acredito ser uma aceleração de toda a criação gemendo e sofrendo com o trabalho de parto, porque é causa do que está acontecendo no mundo agora. Aqui em Califórnia e na costa oeste, mesmo agora, enquanto estamos falando no Colorado, nunca vimos uma estação como esta para o fogo. Agora você fica sem experiência para falar sobre isso. Nossa família estava na linha de frente, podendo assistir isso acontecer. A temporada de incêndios que 2020 já cobrou por um preço desastroso. Combinados, foram mais de 6 milhões de acres queimados na Califórnia, Oregon e Washington até agora. Milhares de edifícios foram destruídos por alguns dos maiores incêndios já registrados, quebrando quase todos os recordes que deram para quebrar. Isso é do New York Times. E como mencionei, em agosto, estávamos em nosso quintal como vista para montanhas na floresta Mendocino. Vimos o raio e começou aqueles incêndios, que se transformaram no maior incêndio da história de Califórnia. E mais de 1 milhão e 30 mil hectares foram queimados. A linha de fogo tinha 500 milhas de comprimento. Você pode entender agora por que aqueles pobres bombeiros estavam tão exaustos. A senhora solteira e eu dirigimos por aquela floresta depois de apagarem o fogo. A devastação era simplesmente incrível. O planeta não pode continuar a experimentar esse tipo de evento sem que algo se rache em algum lugar. Metade da vida selvagem do mundo foi perdida nos últimos 40 anos. Um relatório que foi apresentado em 2006 pela National Geographic. E você pensa que 52% da vida selvagem do mundo sendo exterminada nesse período de tempo é absolutamente impressionante quando você considera isso.
Eu me lembro quando mudamos para as colinas há 40 anos, no norte de Califórnia. Você às vezes via rebanhos de 20, 30 veados passando. Você vê 3 ou 4 e agora e fica animado. As coisas mudaram e lembro de ter lido apenas um ponto sobre a leitura de Lewis Clark. Quando eles cruzaram os Estados Unidos, eles disseram que tinham que esperar um dia e meio para que a manada de búfalos cruzasse um rio. Eles esperariam um dia e meio para um rebanho cruzar o rio. E milhões de animais, eles disseram que um dia viram o céu escurecer por bando de pássaros, por horas. E estavam vendo como as coisas estão mudando. Agora observe que este versículo está em Apocalipse 11, 18. As nações ficaram iradas e a sua ira chegou e o tempo dos mortos devem ser julgados. Aviso, deve destruir aqueles que destroem a terra. Agora é incomum porque quando essas palavras foram escritas, o homem não tinha a tecnologia de destruir a terra. Você pode bater a sua espada contra o chão, jogar lanças sobre uma rocha por anos. Isso não destruirá a terra. Foi apenas nos últimos 100 anos que passamos das balas de canhão para os produtos químicos e armas nucleares. O homem agora tem a capacidade de destruir a terra, e aos poucos está acontecendo. Por isso que Jesus disse que, a menos que aqueles dias fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Jesus tem de vir logo, amigos. E então este ano você conhece uma das coisas que Jesus disse: haverá pragas. Bem, este ano não vimos a praga mais mortal, quero dizer, temos a peste bubônica, gripe espanhola, eles eram muito mortais, H1N1 também, mas é uma praga muito séria. O mundo inteiro está empenhado em evitar que você conheça uma propagação muito intensa. Nem é um spread agora, estão apenas tentando achatar a curva, o que dizem, para que os hospitais não fiquem totalmente sobrecarregados com isso e encontrar alguma cura para ele. Mas devemos nos perguntar se Jesus estava certo? Haveria pragas e pandemias nos últimos dias? Estamos vendo isso preencher as manchetes todos os dias. Agora, outro sinal de que não lemos especificamente isso em Mateus 24, mas Jesus está nos falando sobre a segunda vinda. E ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E uma das entrevistas de rua referiu-se a isso, como eram nos dias de Noé. A Bíblia nos diz que a violência encheu a terra, que os pensamentos nos corações dos homens eram apenas maus continuamente. Aqui está o relatório sobre violência. A cidade de Chicago ultrapassou 500 homicídios em 2020, acredito que seja em setembro, superando o total do ano passado, com um terço do ano indo diretamente ao Departamento de Polícia de Chicago. Não é apenas um problema de violência, temos visto violência no noticiário e nas cidades, é muito desconcertante, mas Jesus também disse que haveria um problema com a imoralidade nos últimos dias, pessoas perdendo afeições naturais e diretrizes morais do que era apropriado, a praga do pornô. Eu só me arrependo de ter lido algumas dessas estatísticas. Bom, mas de acordo com as pesquisas, 12% de todos os sites da internet são pornográficos, 35% de todos os downloads da internet têm conteúdo pornográfico, 25% das solicitações de mecanismo de pesquisa online são relacionadas a sexo, resultando em 68 milhões de solicitações por dia. 40 milhões de americanos se consideram visitantes regulares de sites pornográficos. A idade média da primeira exposição é de 11 anos. 90% dos meninos e 60% das meninas são expostas à pornografia na internet aos 18 anos. 20% das pesquisas em dispositivos móveis são para pornografia. E 56% dos divórcios envolvem geralmente o marido da esposa envolvendo em pornografia. Amigos, esta é uma pandemia. Está assolando nossa sociedade. E você sabe que as pessoas não querem falar sobre isso porque não é agradável, mas Jesus disse que seria um dos sinais dos fins. Havia imoralidade, e você sabe que eu quero ser honesto com a Bíblia, não quero ser insensível, acho que Jesus ama todos, mas a Bíblia é bastante clara que Deus criou os homens para serem homens e mulheres para serem mulheres, e seu plano é para um homem se casar com uma mulher, mas você vê o que está acontecendo na cultura hoje em dia. Jesus disse que você não pode escapar disso. Em Lucas 17, 28, no versículo 30, igualmente também como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem, quando for revelado.
Não sei se preciso entrar em detalhes quais eram os problemas de Sodoma e Gomorra. E eu acho que foi Billy Graham que disse que se Deus não se desculpasse com Sodoma e Gomorra, o mundo estaria em apuros. Você pode continuar? Sim. Lá vai? Não, próximo. Isso. Judas 1, versículo 7. Sodoma e Gomorra, tendo se entregado à imoralidade sexual e indo atrás de carne estranha, são considerados como um exemplo de sofrer a vingança do fogo eterno. Tudo bem. Outra coisa a considerar quando você está pensando sobre a época em que vivemos é a superpopulação. Eu acho que isso é um fato muito interessante. Levou aproximadamente 5.000 anos para que o mundo conseguisse o primeiro bilhão de pessoas. Então, levou apenas 130 anos para obter o segundo bilhão de pessoas. Levou apenas 30 anos para chegar ao terceiro bilhão. 15 anos para obter o quarto bilhão. E agora estamos empurrando para 8 bilhões de pessoas. Acho que esse gráfico diz que logo depois de 2025 teremos 9 bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, terras cultiváveis não estão sendo adquiridas, e sim estão sendo perdidas. Eu li que a América está perdendo cerca de 5 acres de terra cultiváveis por minuto, por causa da expansão das cidades e outros problemas com poluição. E então, quando você tem muitas pessoas sendo desenvolvidas e as possibilidades de produção de alimentos diminuindo, você sabe, se tem 2 trens na mesma linha que se dirigem um ao outro, algo vai dar errado. Agora, para mim, eu acho que isso é um sinal fascinante, o aumento do conhecimento. Olha aqui, vamos ler isso e depois voltaremos e olharemos ponto a ponto. Daniel capítulo 12, versículo 4. É um livro que acompanha Apocalipse. E você, Daniel, fique calado e selhe o livro até o tempo do fim. Com que está lidando o tempo do fim? Muitos correrão para lá e para cá e o conhecimento aumentará. Vamos dar uma olhada na primeira parte disso. Muitos correrão para lá e para cá. Você tem de admitir, amigos, essa geração em que vivemos é a geração Jet 7. Estamos viajando mais do que nunca na história do homem. Agora, eu acho que este versículo também significa que muitos correrão para o lado da verdade de Deus. Eles estão chegando à verdade, mas somente na superfície. Quero dizer, levava meses para ir à costa leste dos Estados Unidos a oeste. Eles tinham de dar a volta na América do Sul e muitos não sobreviviam a esta viagem. E agora estão desenvolvendo aviões supersônicos para substituir o Concorde. É simplesmente incrível a frequência e a velocidade em que as pessoas estão viajando. Aqui está um artigo da National Geographic. Julho de 2006. As pessoas estão viajando para longe de casa mais do que nunca na história da humanidade. Se isso fosse verdade lá, imagine como está agora. Eu conheço um veterano que viveu conosco nas colinas das montanhas, e ele cresceu em uma fazenda e disse que nunca foi à cidade até os 7 anos de idade. Morava a 30 milhas do oceano. Finalmente, alguns vizinhos o levaram para ver o oceano pela primeira vez, quando ele tinha 70 anos de idade. Acho que ele viveu mais do que 80. Na verdade, ele disse, quando chegou, uau, isso é muita água. Nunca tinha visto o oceano. Nunca tinha ido 30 milhas para ver o oceano. E o conhecimento aumentará, disse Daniel. Bem, amigos, o conhecimento aumentou. Você sabe agora, da mesma forma que John Kennedy desafiou a América para ver se poderíamos chegar à Lua, nosso atual presidente desafiou os americanos para ver se poderíamos chegar a Marte. Televisões, computadores, automóveis e telefones, smartphones e pouso na Lua e cura de AIDS, paz mundial, micro-ondas, análise de DNA, ar-condicionado e o meu preferido é o secador de cabelo, mas você pode imaginar agora, é como se você pudesse pegar o apóstolo Paulo e pegar seu telefone e dizer, eu só vou pesquisar no Google e tudo o que você quiser saber. Todo o conhecimento do planeta Terra está ao seu alcance. Apenas pense nisso. As crianças estão crescendo com isso agora. Você sabe, eu me lembro quando você precisava pegar um livro e pesquisar no índice para encontrar a enciclopédia certa, a encontrar um pouco de informação. Poderia levar minutos para encontrar o recurso. O conhecimento explodiu e agora em meus favoritos, Mateus 24:14, será pregado em todo o mundo como testemunho às nações. E Jesus diz, então pode vir o fim? Não, ele diz que o fim virá, deve vir. É uma declaração definitiva de Jesus. Agora, eu gostaria de inserir uma pequena história para contar por que isso me incita. O fato de incríveis viajam por todo o mundo fazendo o evangelho e já estivemos em quase todos os continentes, exceto na Antártida.
E há alguns anos, acho que em 2017, Karen e nossa equipe estávamos na Nova Guiné. Estávamos fazendo algumas reuniões públicas e dissemos: vamos até a selva e ver se conseguimos algumas boas imagens dos nativos. Então passamos de carro e vimos essa cabana de grama e um lindo jardim. Dissemos ao nosso tradutor: será que o proprietário se importaria se saíssemos e tirássemos algumas fotos? Então ele falou com o proprietário e disseram que não. Então saltamos do carro e fomos até lá. A senhora que você vê ali no meio, seu rosto caiu e sua boca também, e seus olhos ficaram gigantes. Eu pensei que havia um fantasma atrás de mim. Eu não sabia o que aconteceu. E então ela começou a tagarelar, muito animada com o tradutor, e ele disse que ela assistia nossos programas na TV há anos e não fazia ideia de que eu apareceria no jardim dela. E ela estava tão animada. Nós demos a ela um grande abraço, tiramos uma foto com ela e oramos com a família. E quando íamos às nossas reuniões, ficávamos maravilhados. Tivemos 150 mil pessoas que compareceram ao culto principal daquele fim de semana e eles estavam assistindo os programas. Quero dizer, é incrível. Viajamos ao redor do mundo e ímos para a África, onde as pessoas não têm uma casa para morar, mas têm um smartphone. E nem todos têm um smartphone, mas recebem textos e enviam mensagens. E eles estão ouvindo sermões no WhatsApp e eles estão estudando a Bíblia. Como as pessoas e o Evangelho está indo para todo mundo. Estivemos no Oriente Médio e as pessoas estão morando em tendas. Elas têm antenas projetadas para fora da tenda. E as cabras estão entrando e saindo dela. Eles têm um satélite. E vimos isso por toda a Índia. Pessoas estão vivendo sob lonas e eles têm uma antena parabólica. E assim, o Evangelho, por meio da tecnologia moderna, como o que está acontecendo agora, está indo para o mundo. O que Jesus disse, então o fim virá. Tudo bem, eu disse que demoraria um pouco até chegar à próxima pergunta. Vamos falar agora não sobre a proximidade da vinda de Jesus, mas como ele está vindo. Você sabe que é uma série popular de livros chamada Deixada para Trás, escrita por Tim LaHaye, um bom homem, mas eu teria de discordar respeitosamente com o seu cenário, de como eles retrata os eventos relacionados com a segunda vinda. É realmente um novo ensino. Existem basicamente três visões primárias diferentes em relação à profecia. Você tem o que eles chamam de futurismo, preterismo e historicismo. Todos os antigos reformadores acreditavam que a vinda do Senhor seria muito literal e que a tribulação aconteceria antes da vinda do Senhor. E no cenário deixado para trás, eles têm o arrebatamento, que acontece, e então você tem a tribulação. E então há um grupo menor chamado Mid-Trib, eles acreditam que a tribulação ou o arrebatamento ocorre no meio da tribulação. Eu acredito que eles são bons cristãos e em todos os lados, e então gostaria de deixar isso bem claro, mas gostaria de compartilhar com vocês a partir da Bíblia, porque acreditamos que a tribulação acontece antes do arrebatamento. É importante saber se eu estou errado, mas se eu estiver certo, muitas pessoas ficarão surpresas porque acham que serão arrebatadas antes que as coisas fiquem difíceis, e eles não se prepararão para preservar até o tempo do fim, para que pudessem ser salvas. Vamos olhar algumas escrituras. Antes de tudo, não acreditamos que o arrebatamento seja um arrebatamento secreto. Provavelmente já ouviu aquele termo em que as pessoas estão andando na rua e você está falando com alguém e elas são salvas e você não. E puf, desapareceram. Suas roupas estão no chão, carros saem da estrada, aviões caem do céu porque o piloto era cristão e o copiloto não estava na cabine. Então, eu não acredito que a Bíblia nos diga que a segunda vinda é silenciosa ou secreta. Observe, Jesus virá em silêncio? 1 Tessalonicenses 4,16 Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande alariado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Gritar, voz, trunfo, e sussurro barulhento. Jeremias 25:30 O Senhor rugirá do alto e fará ouvir a sua voz desde a santa habitação. Rugirá fortemente sobre sua habitação e ele dará um grito. No Salmo 50, versículo 3, nosso Deus virá e não ficará calado, e será muito tempestuoso em volta dele. Está falando sobre sua vinda, como uma tempestade. Alguns dirão, bem, que isso é depois do arrebatamento secreto. Continue assistindo, amigos. Eu acho que você verá por Jesus, que disse que sobre seu retorno. Pois, assim como o relâmpago vem do leste e fulgura no oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. Bem, eu já estive em tempestades com raios. E especialmente se você estiver nas planícies onde não há montanhas para bloquear o horizonte. Eles têm tempestades enormes que cobrem o céu, e você pode fechar os olhos, pode ainda ver o flash. Pode cobrir seus olhos, ainda pode ver o flash. Coloquei minha cabeça debaixo do travesseiro e pude ainda sentir quando o relâmpago brilhou.
porque você ouve o trovão, 4, 5 segundos depois, a luz mais brilhante vem. Então, vai ser brilhante e barulhento. O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Agora, alguém está dizendo para ver, Pastor Doug, Jesus está vindo silenciosamente, como um ladrão. Leia todo o versículo e diga-me se você acha que ele vem como um ladrão e vai embora e parece tranquilo, ou que a vida continua por mais 7 anos depois que ele vem como um ladrão. 2 Pedro, verso 10. O dia do Senhor virá como um ladrão à noite, em que os céus passarão com o quê? Grande barulho, e os elementos se derreterão com calor fervente. Tanto a terra como as obras que nela existem serão queimadas. Parece que a vida aqui não continua quando Jesus vem como um ladrão. Você precisa estar pronto antes que Jesus venha como um ladrão, porque ele não usa esse termo vindo como um ladrão. Não gosto de falar muito da primeira noite, mas nem sempre fui um cristão. É uma das minhas ocupações anteriores era ladrão. Quero dizer, eu invadia a casa das pessoas, roubava coisas e já roubei carros. E quando eu vim, nunca enviei um anúncio dizendo, estou vindo, e a ideia era vir secretamente quando eles não esperassem. É isso que Jesus está dizendo, será inesperado. Cristo disse em uma hora que você acha que o Filho do Homem está chegando, ele não está. E fizemos um seminário como este na cidade de Nova York em 1999, pouco antes do ano 2000. Todos estavam com a febre milenar do ano 2000, estavam dizendo, Jesus está voltando. Eu disse, não penso assim. Uau, por que você pode dizer isso? Como? E eu disse, porque todo mundo pensa que ele está vindo. E quando ele diz que está chegando em uma hora, você acha que não. Então essa é pelo menos uma das previsões que acertei. Questão 5. Que outra evidência física acompanhará o retorno de Jesus? E houve um grande terremoto, como nunca havia acontecido desde que os homens estavam na Terra. Um terremoto tão poderoso e tão grande, que este terremoto está dizendo que vai mover montanhas. E isso não é como se você conhecesse magnitude 6 ou 7. É como se fosse magnitude 25. Então, quem verá Jesus quando ele voltar? Ele desaparece de repente e ninguém vê? Vemos em Mateus 24:30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus. Então todas as tribos da terra prantearão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Você pode ler também Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. E então, novamente, Atos 1:9. Ele vai sair do jeito que voltou. Na verdade, gostaria de voltar lá rapidamente, se você tiver sua Bíblia. Tenho muitas escrituras na tela, mas algumas delas podem ser escritas aqui. Atos 1, eu vou para o versículo 9. Diz, quando ele disse essas palavras, Jesus tinha acabado de dar a última bênção e a comissão, ele sobe ao céu, enquanto eles observam que ele foi levado e a nuvem o recebeu fora de sua vista. E enquanto eles estavam olhando fixamente para os céus, enquanto ele subia, eis que 2 homens estavam ao lado deles em trajes brancos, que disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi tirado de você para o céu, virá da mesma maneira que você o viu subir para o céu. Bem, eles o ouviram subir? Sim. Eles podiam ouvi-lo? Sim, ele falou com ele. Ele era real? Sim. E ele saiu das nuvens? Sim, ele virá nas nuvens. Nós o ouviremos vir. Ele será real quando voltar. Não vai ser como um fantasma. Não será algo que você lerá no dia seguinte no jornal. Quando Jesus vier, o mundo inteiro ficará sabendo. Então, número 7. Quem estará com Jesus nas nuvens quando ele retornar? Você pode ler isso no versículo 31 de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vir em todo o seu poder e glória. Todos, quantos? Todos os santos anjos com ele. A propósito, quero dar as boas-vindas ao nosso público do estúdio. Temos um punhado de pessoas dedicadas e espalhadas com segurança aqui. Só para você saber, eu só precisava de algum suporte visual para ter corpos reais quando pregam. Diz que ele virá com todos os anjos. Agora, quão impactante isso será? Algumas histórias na Bíblia nos contam que o exército de Judeia, quando a cidade de Jerusalém foi cercada, Ezequias orou e o anjo saiu para lutar contra o exército assírio, e 185.000 soldados inimigos foram mortos. Um anjo, quando Jesus ressuscitou, havia um contingente de soldados romanos guardando o corpo, e o anjo veio, e somente a glória daquele anjo. Eles caíram como se estivessem mortos, somente pela glória. Então, como será quando Jesus vier com todos os anjos? E, bem, pode se perguntar quantos anjos existem.
Bem, se no mundo cada um tem um anjo da guarda e quase há 8 bilhões de pessoas no mundo, e talvez haja também um anjo de gravação, Jesus vai apenas dizer que tem alguns sobressalentes. Bom, existem bilhões de anjos. Você pode imaginar a glória de como será quando Jesus vier com bilhões de anjos e diz que ele está vindo na glória do Pai, à direita do poder. Foi com ele disse ao sumo sacerdote em seu julgamento: será que alguém precisa dar uma cotovelada em você e dizer que você entendeu? Bem, Jesus acabou de chegar. Não, todo mundo vai saber. E quando Jesus vier, é o evento visual mais poderoso da Bíblia. Qual será o brilho de Jesus vindo depois dos anjos vivos? Você pode ler em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. Então o Senhor Jesus será revelado no céu, com seus grandes poderosos anjos, em chamas de fogo, tomando vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus. E então aquele iníquo será revelado, a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e destruirá com o brilho de sua vinda. Então, quando ele vier, esse brilho destruirá os ímpios. E claro, o poder do anticristo também. E o que acontecerá com os justos que estão mortos na vinda de Jesus? Então vamos passo a passo. Acho que este é um versículo muito poderoso. Você leu aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz o que o próprio Senhor descerá do céu com um grito, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Então há uma ressurreição ocorrendo que não é todos os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode ler a pergunta número 10. Nesse ponto, o que acontece com os santos ressuscitados vivos? Quando Jesus vier, diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então os mortos em Cristo ressuscitarão, serão arrebatados para encontrar o Senhor no ar. A propósito, este é o arrebatamento. A palavra arrebatamento significa ser arrebatado pela glória de Deus e pelo poder do Senhor. Diz que eles foram criados e foram pegos para encontrá-los no ar. Somos transformados e somos ressuscitados com corpos glorificados. Então somos transformados em um piscar de olhos. Vamos de mortal a imortal, corruptível a incorruptível. Esta corrupção corruptível deve revestir-se de incorrupção. Este mortal revestirá de imortalidade. Então nós que estivermos vivos e permanecermos seremos arrebatados junto com eles e os santos ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Agora vamos revisar o que acabamos de ver sobre a segunda vinda e vamos decidir sobre qual é o segredo. Diz que será literal, pessoal, visível e audível. É físico, está vitalizando, é glorioso, climático. Acho que quando Jesus vier, todo mundo vai conhecer, amigos. Não me parece que a vida continue por mais 7 anos. Agora, em outros estudos, espero que você continue vindo, daremos a vocês novas informações sobre a tribulação e este tempo de angústia e o poder da besta se encaixando no cenário. Sim, essa série falaremos de 666, falaremos sobre o céu, falaremos sobre outro lugar, falaremos sobre tudo que está em Apocalipse. Não tudo, mas a maioria dos pontos. Tudo bem, e você sabe, eu achei muito interessante que Tim LaHaye foi muito honesto. Ele admite em seu livro que não tem medo da tempestade, página 188. Não há único verso que declare especificamente que Cristo virá antes da tribulação, e agradeço sua honestidade quanto a isso. Questão 11. Qual a advertência solene Jesus nos dá sobre a segunda vinda? Acabamos de ler isso. Virão muitos em seu nome dizendo que sou Cristo e enganará muitos. E sabemos que houve algum destaque. Pessoas perigosas como Tim LaHaye, Marshall Applewright. Sei que os russos prenderam recentemente um senhor que dizia ser a reencarnação de Cristo, e ele tem toda a comunidade de seguidores. Tem outro no Brasil, não sei o nome dele, mas continuam aparecendo. Vem aqui, eu sou o Cristo, e não estou preocupado, tão perigoso quanto é. Não estou tão preocupado quando as pessoas dizem, desequilibradas, que sou Jesus. Algumas pessoas dizem que sou Cleopatra ou Napoleão, mas quando Satanás personificar Cristo, isso será um engano extremamente eficaz. Jesus disse que, se for possível, até os próprios eleitos seriam enganados. E por isso que temos de estar enraizados na palavra. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Alguns mostrarão grandes sinais e maravilhas, e muito que, se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. Então, o que vai nos impedir de ser enganados? Esta é a pergunta número 12. Resposta: você lê em Isaías 8:20. Para a lei no testemunho, se eles não falarem de acordo com a palavra, se eles disserem não condiz com a Bíblia, então não está apenas citando um versículo aqui ou ali, mas o tema da Escritura, não há luz neles.
seria seguro, talvez até mesmo ir ver um falso Cristo? Bem, alguém disse que eu devia dar uma olhada e o que é Jesus? Ele diz que e dá um aviso muito específico sobre isso, não é seguro. Portanto, se eles dizem que está em segredo, ele diz que está no deserto, não saia. Se eles disserem que está em câmaras secretas, acreditem ou não, essas pessoas podem ter algum poder hipnótico e você está indo para o terreno encantado do diabo. Se começar a explorar, mas Jesus disse que quando ele vier, não vai tocar no chão. Ele diz que somos pegos para encontrá-lo no ar. Então, qualquer humano que ande na terra com Jesus, com você, dizendo que é Jesus, precisa ter muito cuidado. Você conhece, amigos? Eu conheci alguém que dizia ser Jesus. Bem, muito tempo atrás, quando vim para o Senhor, eu vivia nas montanhas em uma caverna por cerca de 1 ano e meio. Talvez eu compartilhe isso com vocês outra hora, mas acabei de ler a Bíblia e aceitei o Senhor naquela época. Acho que o diabo estava tentando me capturar quando eu era um bebê cristão. E um dia, no quintal da minha caverna, de volta a essas montanhas do deserto, eu era um eremita, morava sozinho. Alguém entrou no quintal da minha caverna e costumava encontrar campistas de vez em quando na trilha. Ele me falava um pouco e dizia ser Jesus. No começo eu pensei, bom, tem alguns amigos espanhóis e o nome deles é Jesus, e talvez ele queira dizer que seu nome é Jesus, e não como se fosse um nome, mas não, eu sou Jesus. E então eu fiquei com muito medo, porque eu pensava que estava nas montanhas com um lunático. E o cara tinha mais ou menos 1,80 m, olhos castanhos, cabelos castanhos, barba, parecia com um monte de pinturas sobre Jesus. Talvez ele tivesse se olhado no espelho e pensado que poderia ser Jesus. E não sei o que aconteceu, e então eu disse, você não quer deixar Jesus bravo. Então eu pensei, bem, se for Jesus, seria muito terrível insultá-lo. E eu pensei, bem, não diz na Bíblia que você vem nas nuvens? Eu sabia disso. Ele disse, bem, é quando eu venho para todos, mas estou vendo para algumas pessoas especiais mais cedo. E ele tinha uma resposta para tudo e conhecia a Bíblia. Então ele ficou comigo por 3 dias e finalmente tive que expulsá-lo, porque comeu toda a minha comida e não fez nenhum trabalho. Tive que despejar Jesus. Bem, e alguns dias depois eu vi na cidade, tinha encontrado um apóstolo, havia um hippie alto e seguindo e disse que correu. Bom, este é Jesus. E outra semana depois eu vi e estava sem um dente da frente. Tinha brigado com alguém e eles arrancaram seu dente da frente. E você sabe que isso me fez sentir muito melhor. Porque eu sei que Jesus tem todos os dentes. E então, quero dizer, eu conheci alguém que disse que era Jesus. Bem, e eles estão lá fora. Acredite nisso. Bom, o que os anjos farão na segunda vinda de Jesus? Diz que seus anjos reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Já que estamos vivendo um pouco antes da segunda vinda de Jesus, como devemos nos relacionar a este evento solene e glorioso? Bom, portanto, esteja também pronto para a hora em que você pensa que o Filho do Homem não vem. Isto é, Mateus 24:44. Diga bem, não. Deixe-me ver, pastor. Parece que temos alguns anos e agora, amigos, você não sabe quando Jesus está vindo para você. Precisamos estar prontos o tempo todo. Cristo diz que não há tempo, mas melhor do que o presente, não devemos jogar com a eternidade. Você quer estar pronto para a sua vinda agora. O que os ímpios dirão quando Jesus retornar? Bom, Revelação 6:15 a 17. E os reis da terra, e os grandes homens, e os homens ricos, e os capitães-chefes, e os homens poderosos, e todos os servos, e todos os homens livres, eles disseram para as montanhas e as pedras: caem sobre nós e nos escondam do rosto daquele que está sentado no trono, porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá resistir? Os ímpios serão esmagados, todas as tribos da terra lamentarão. A Bíblia fala sobre o perdido. E você quer fazer parte da tribo de Jesus quando ele vier, não das tribos da terra. Então, a próxima pergunta: o que os justos dirão quando Jesus aparecer? Este é o nosso Deus. Esperamos por ele e ele nos salvará. Nós regozijamo-nos e nos alegremos em sua salvação. Há 2 tipos de pessoas quando Jesus vem. Não há uma terceira opção. Não há Suíça nessa guerra entre o bem e o mal. Não há território neutro. Cristo disse: se você não está comigo, então você está contra mim. Você sabe, em um dia ensolarado, se você vir uma pedra sobre uma rocha escura, você terá todos esses insetos que fogem da luz, tipo como baratas. Você sabe que quando eles entram em uma casa dessas baratas, acende a luz, todas elas dispersam da luz. Agora, se você estiver no escuro e acender uma luz na floresta, no escuro, todos os
mosquitinhas virão para a luz. E é tão simples, amigos. Quando Jesus chega, só vai haver baratas e mariposas. E você quer decidir quem você vai ser. Porque haverá somente duas categorias. Alguns virão a Jesus e dirão: Este é nosso Senhor. Eles considerarão o seu retorno como uma bendita segurança, e outros fugirão de sua presença. O tema da segunda vinda é algo sobre o qual devemos conversar e nos entusiasmar. Olhe para esses versículos muito rapidamente, estamos quase terminando. 1 Coríntios 17, para que você não tenha nenhum presente, esperando ansiosamente pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Titos 2,13, procurando a bendita esperança e a gloriosa aparição de nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, olhando para frente, abençoada esperança, glorioso Salvador. Qual é o propósito principal da segunda vinda de Jesus? Ele está vindo para se vingar dos ímpios? Escute o que ele vai dizer. Eu voltarei e te receberei para mim, para onde eu estiver, você possa estar também. Cristo disse que voltará. Ele vem porque nos ama, ele quer que estejamos com ele. Ele quer que nos resgatar desse mundo que está implodindo sobre si mesmo. Eu acho que estamos vendo que estamos no limiar, estamos à beira de um evento muito tremendo do que está acontecendo no mundo agora. Todas as pessoas no mundo, não importa qual seja o seu país ou partido político, posso dizer que os políticos não têm os curativos corretos para consertar o que está acontecendo em nosso planeta agora. O problema é o pecado. A única esperança para o pecado é o Senhor Jesus. E você tem que começar convidando-o para entrar em seu coração. O ensino central de Apocalipse é Jesus. É uma revelação de Cristo. E este é o tema central de nossa série. Vamos falar sobre a importância de ter um bom relacionamento pessoal com Jesus. Porque se você sabe o que é a marca da besta, você sabe o que é 666, você entende o Armagedon e todos estes mistérios, mas você não conhece Jesus? Isso não vai te ajudar. Tudo isso vai acontecer por um mero relacionamento de amor pessoal com Jesus. Como posso ter certeza de estar pronto quando Cristo voltar? Bem, é disso que estou falando. Jesus disse que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei de fora. Como você pode estar seguro? Você precisa vir para Jesus e, novamente, ele diz que tantos quanto receberem a ele dará o poder para tornarem filhos de Deus. E se você vier a ele e se você o receber em seu coração, você terá esse poder. Você sabe, eu estava lendo como estava mal-humorado aquele famoso evangelista, um grande homem de Deus, um evangelista muito poderoso que estava realizando uma reunião em um salão lotado em Chicago em 1871. Na conclusão de sua reunião, ele estava falando sobre Jesus e o plano de salvação. Ele disse: Não, eu quero que você vá para casa nessa semana. Quero que você pense no que eu irei dizer na próxima semana. Conversarei com você sobre como tornar uma grande decisão em relação a essas informações. Naquela noite, antes mesmo de terminar a oração de encerramento, ouviram o toque de sinos e ouviram gente gritando, despediu milhares de seu auditório e foi a inclusão daquela mesma noite o grande incêndio de Chicago. 3 milhas quadradas da cidade foram destruídas. Milhares de pessoas morreram naquele incêndio e em outros incêndios na área. Moody disse que foi um dos arrependimentos maiores da sua vida, de ter dito para as pessoas esperarem uma semana para decidir o que fazer com Jesus. Isto perturbou até o dia da sua morte. Daí em diante, para o resto de sua vida, sempre que pregava, ele dizia que sempre diria: Eu quero que você tome uma decisão sobre Jesus hoje. Eu não quero encerrar essa apresentação sem pedir que você tome uma decisão. Não se preocupe se você vai ser um cristão. Vem ao Senhor do jeito que você é, e então Ele te dará poderes para servi-lo. Não diga que eu não sei como posso servi-lo. Uma vida santa, talvez eu me endireite, então virei a Jesus. Você vem a Ele quando ouve o Espírito Santo falando com você agora, porque então você vem a Ele e então Ele muda seu coração. É como se você se limpasse para entrar no banho. Você entra no banho para poder se limpar. Você vem a Cristo para Ele poder te transformar, com todos os seus problemas, com todas as suas dúvidas e suas fraquezas. Você acabou de dizer: tudo bem, Senhor, eu sei que o mundo não vai durar.
Você sabe que a sua vida não vai durar. Ele está lhe oferecendo uma vida que dura para sempre. Por que você diria não? Por que você esperaria? Jesus virá às nuvens em breve e você planeja agora estar pronto para encontrá-lo e aceitá-lo como seu salvador pessoal. Sabe, amigos, enquanto fechamos essa apresentação, não terminamos, voltaremos em um momento com suas perguntas bíblicas. Não vá muito longe. Eu só quero orar com aqueles que estão assistindo agora. E se Deus está falando ao seu coração, apenas ore comigo em seus corações e aceite Jesus e diga: Senhor, eu quero começar o primeiro dia com o Senhor. Enquanto o Senhor estiver na minha vida, mostre-me como fazer isso. Pai do céu, te agradecemos pela mensagem de tua palavra, que nos lembra que Jesus está chegando. Logo os céus se dissolverão com um grande barulho e os elementos se derreterão com calor fervente. Sabemos que este mundo está passando como uma vestimenta e nossa única esperança é ter um lugar em seu santo reino. É para o Senhor estar em nossos corações e para escondermos a nossa fé em ti. Oro por cada uma dessas pessoas que agora mesmo digam para o Senhor que quer convidar a entrar em sua vida, perdoar os seus pecados. Sinto muito por meus pecados. Diga-me como começar a segui-lo e dê-lhes a paz e a alegria que vem por saber que o Senhor os aceitará, que eles possam vir qual seja o seu passado, e o Senhor irá abraçá-los e está desesperado para salvá-los. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, não vão embora, amigos. Em um momento, Pastor Ross e eu estaremos de volta e estaremos respondendo suas perguntas. Olá, amigos! Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês de volta ao programa Revelação Agora. E vamos tirar algum tempo para responder suas perguntas bíblicas. Queremos agradecer a muitos daqueles que enviaram a pergunta bíblica. Pastor Dog, isso será um estudo empolgante falando sobre a segunda vinda de Cristo. Muitas questões relacionadas a esse tópico. E claro, conforme vemos as coisas acontecendo no mundo hoje, as pessoas estão se perguntando quão perto estamos da segunda vinda. Então, temos algumas grandes questões que estão chegando. E novamente, se você quiser fazer uma pergunta bíblica, você pode fazê-la na página de Fatos Incríveis no Facebook ou na página de Dog Bachelor no Facebook e apenas digitar nos comentários e eles estarão enviando as perguntas para nós. Assim poderemos responder as suas perguntas. Pastor Dog, acho que estamos prontos para responder a nossa primeira pergunta. Na verdade, preparamos uma pilha com algumas perguntas que enviaram antes desse programa. Vamos continuar, por isso que verão algumas perguntas digitadas na tela. Tudo bem, então a primeira pergunta esta noite. Eles vão colocar lá na tela para nós, está escrito o que é e quando é a Batalha do Armagedon. Esta é uma grande pergunta. Armagedon é uma palavra que se encontra apenas uma vez no capítulo 16 de Apocalipse e está relacionada ao sexto selo, se não me engano. Nos diz que o sexto anjo abriu sua taça e saiu pela boca da besta, o dragão, o falso profeta, e vieram 3 sapos imundos e foram até os reis da terra para reuni-los para a grande batalha do dia de Deus. E então se interpôs: eis que venho rapidamente. É um dos poucos lugares que você vai encontrar a letra vermelha nas 7 pragas. Jesus diz que estou vindo. Diz que ele os reuniu para um lugar na língua hebraica chamada Armageddon, ou pode ser pronunciado Harmageddon ou Harmagideon. É apenas um apelo que aparece uma vez na literatura grega e é então algo de um mistério. Eles acreditam que está relacionado a um vale fora de Megiddo, e não é que vai haver uma batalha naquele vale, mas aquele vale é um símbolo de grandes batalhas bíblicas onde Deus lutou por seu povo. E então, finalmente, a batalha do Armagedon vai ser uma batalha entre o bem e o mal. Você leu em Apocalipse, capítulo 12, 17, o dragão faz guerra contra a mulher, e então Jesus está vindo em Apocalipse 19, cavalgando em um cavalo branco para libertar sua noiva. E então este é o intenso conflito final no fim dos tempos. Os que têm Cristo e o selo de Deus e os que têm a marca da besta. Você sabe, pastor, você acabou de me lembrar de uma pergunta que alguém escreveu e eles perguntaram: Jesus voltará literalmente montado em um cavalo branco? Tudo bem, boa pergunta, não. Eu não acho. Em Apocalipse, verá muitos símbolos. Aquela imagem, eu acho que está em Apocalipse 19. Pastor Ross, é realmente um estudo muito bom. Também, Apocalipse 19, tem uma espada saindo da sua boca, tem a palavra de Deus escrita em sua coxa, e então todas essas coisas nos estão dizendo que são símbolos de que ele está vindo em poder. Guerreiros antigos cavalgavam em um cavalo conquistando, e era símbolo de libertação, de vitória. Diz que os exércitos do céu também estavam seguindo em cavalos brancos, novamente simbolizando os anjos que vêm com Jesus.
O que você falou em nossa apresentação, Jesus não vem sozinho, ele traz todos os anjos com ele. O que me leva à próxima pergunta, elas são um pouco diferentes daquelas que digitamos, mas chegaremos àquelas. Sobre o mesmo assunto, alguém está perguntando se há tantos anjos, como eles vão caber no céu quando Jesus vier? Bem, eles podem não caber, você sabe, na Terra, mas provavelmente virão em camadas ou em ondas, não tenho certeza. Também não tenho dúvidas de que Deus pode fazer isso. Sim, vai encher o céu como nuvens, e serão nuvens tridimensionais, não unidimensionais. Eles apenas estarão profundas com os anjos. Vai ser um evento glorioso, sim. Temos outra pergunta que alguém escreveu e colocaremos isso na tela. Diz o que é e quando... Bem, nós já fizemos essa pergunta. O que é e quando é a Batalha do Armagedon? Há outro vindo. Vou dar-lhes apenas um segundo para apresentá-la. Agora entendi, Karen. Me dá o controle remoto, estão esperando por mim. Tem que ligar ele e apertar o próximo botão. Tudo bem. Enquanto fazemos isso, Pastor Doug, aqui está outra pergunta. As pessoas cegas serão capazes de ver Jesus quando ele vier? Bem, diz que todos os olhos o verão. Se eles são salvos, acho que seus corpos serão glorificados e restaurados. Eu acho que uma pessoa cega que é salva, seus olhos serão transformados e então terão um corpo glorificado. Acho que eles verão. Acho que não tem uma promessa de que... Acho que todo mundo vai ver, certo? Eu não consigo nem mesmo imaginar uma glória sendo escondida até mesmo de uma pessoa cega. Próxima pergunta nós temos aqui. Ok, a próxima pergunta que temos é: você acha que Anticristo está vivo no mundo hoje? Sim, eu tenho certeza que está. Pode se perguntar por que estou tão certo de que ele está. Ele precisa de continuar vindo. Temos um estudo completo, há alguns capítulos em Apocalipse que falam sobre o Anticristo. Mas agora lembre-se, Pastor Ross, quantas vezes a palavra Anticristo aparece em Apocalipse? Não está em Apocalipse. Está em Tessalonicenses. Fala sobre isso, e acho que está em 1 João, sim. E então a palavra Anticristo não é mesmo encontrada no livro de Apocalipse. A pessoa do Anticristo está no livro de Apocalipse, mas a palavra não está lá. Até mesmo João disse que mesmo agora há muitos anticristos. Então, quando chegarmos no assunto do Anticristo, estudaremos isso muito mais a fundo. Você pode ter certeza de que está bem vivo no mundo hoje. Tudo bem, temos outra pergunta que temos na tela e diz: já que o Senhor está vindo como um ladrão à noite, como alguém pode saber algo sobre isso? Bem, nós não sabemos o dia ou a hora de sua vinda, mas Jesus nos dá muito detalhes sobre a natureza de sua vinda, como mencionamos. Será glorioso, será visível nas nuvens, está vindo com um poder como de um relâmpago, será como rugido, e a Bíblia também nos diz que os mortos, no dia do Senhor, serão de uma extremidade a outra da terra, sem ninguém para lamentar ou enterrá-los. E assim, há muitos detalhes sobre a segunda vinda de que você pode ler na Bíblia. É claro que quando se fala sobre Jesus vindo como um ladrão à noite, não está falando sobre a maneira como ele veio, mas sim sobre o momento de sua vinda. Então sim, ele está vindo como um ladrão à noite. E diz que a terra passará como um grande barulho. Então, nada de silêncio sobre a vinda de Jesus, isso é certo. Sim, boa pergunta. Vamos tirar um momento para responder isso. Fique à vontade. Jesus faz uma declaração em Mateus 24, que sua vinda será como duas mulheres moendo no moinho, e uma é levada e outra é deixada. Será como dois homens trabalhando no campo, um levado e outro deixado. Quando você lê em Lucas, acho que 17 ou 21, ele adiciona o componente de dois homens dormindo em uma cama. Ele dá 3 exemplos: 2 mulheres moendo em um moinho, 2 homens dormindo em uma cama e 2 homens trabalhando em um campo. Há símbolos que estão na imagem que Jesus está utilizando. Você verá que na Bíblia, em Apocalipse, uma mulher é frequentemente o símbolo de uma igreja. Os maridos amam sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Então você tem 2 mulheres que estão moendo o pão. Pão é a palavra de Deus. Elas estão fazendo externamente a mesma coisa, mas uma é verdadeira e outra é falsa. Você tem 2 homens trabalhando em um campo. Jesus contou a parábola, a palavra de Deus é a semente. E o campo é o mundo que os homens estão trabalhando na colheita. 2 tipos de missionários, um é verdadeiro e outro falso. Então você tem 2 pessoas dormindo em uma cama.
Jesus disse que nosso amigo Lázaro estava dormindo, e então ele diz que Lázaro está morto. Duas pessoas estão dormindo, os salvos e os perdidos. Então Cristo está enfatizando lá, não tanto a técnica de sua vinda, e é que historicamente as pessoas farão a mesma coisa, mas um está perdido e outro está salvo. Alguns até mesmo questionou qual é levado e qual é deixado. Em lugar, Jesus, quando compartilhou aquela parábola, ele diz que um é levado e outro deixado. Onde é que esses estão sendo levados? E Jesus disse, para onde quer que as águias, ele usa a palavra águias, significa abutres, onde quer que os abutres estejam, ou melhor, onde quer que o corpo esteja, é onde os abutres estão sendo reunidos. Parece que estão sendo levados em julgamento. Lembre-se que a Bíblia diz que nos dias de Noé, e o ímpio não sabia até que veio o dilúvio e os levou embora. Na mente judaica, se você fosse bom, você poderia ficar na terra prometida, mas quando as nações se comportaram mal, os assírios ou os babilônios vieram e os levaram como forma de julgamento, de modo que os estudiosos nem mesmo concordam sobre quem fica e quem é levado, embora não seja o ponto da história. O ponto é fazer externamente as mesmas coisas, que alguém está pronto e outro não está. Também interessante, pastor, que você tocou nisso. Depois que aquele que está pronto é levado, ou o perverso é levado à destruição, a vida não continua como normal, certo? Há um momento repentino em que o destino de cada pessoa é decidido: vida eterna ou destruição e morte. Então não há nenhum arrebatamento secreto naquele versículo, tudo bem? Temos outra pergunta que iremos colocar na tela. Os ímpios terão a oportunidade de se arrepender durante a tribulação? Fico feliz de que essa pergunta esteja aí, porque é uma das principais razões pelas quais é importante entender esse assunto. Se uma pessoa pensa que o arrebatamento é um segredo que vem antes da tribulação, eu já conheci pessoas que dizem, minha esposa, ela diz que vai ser arrebatada e ficarei para trás. Então, se ela for arrebatada, acho que tenho 7 anos para me recompor. Então, saberei que é verdade, me arrependerei e acreditarei. Mas eles estão esperando seu cônjuge ou outra pessoa ser arrebatada. Acho que o diabo quer que as pessoas estejam pensando que vai apenas esperar e ver o que acontece. Se há um grande arrebatamento e todo mundo desaparece, então vou me preparar. O diabo ama isso, porque se o que estou vendo está certo, que quando ele vier, é isso. A tribulação é antes da segunda vinda. E então precisamos estar prontos agora. E ainda há um período de tempo após a tribulação, onde a porta da misericórdia está fechada, e às vezes referida como o fim da porta da graça. Jesus disse, como nos dias de Noé, Deus chamou Noé e sua família para a arca. Então fechou a porta, e todos os animais e sua família estavam na arca, com a porta fechada. A vida continuou normalmente por 7 dias fora da arca. Sua aprovação foi selada e estavam perdidos. Noé e sua família foram salvos. Mas o período de aprovação foi encerrado. O período de tempo se passou. Não sabemos quando a aprovação está acontecendo para ser encerrada antes que Cristo venha. Queremos estar prontos agora. Você não espere até os dias de seus impostos. A natureza humana é que você prepare para quando eles cheguem. Ok, outra pergunta que as pessoas escreveram. Novamente, obrigado por todas as suas perguntas, algumas ótimas. Esta pergunta diz: como o remanescente de Israel sobreviveu? E eu acho que sim, está se referindo a um remanescente que foi falado lá em Apocalipse capítulo 7, sobre 12.000 de cada uma das tribos, certo? O que isso significa? Bem, você tem a tribo de Israel, os 12 filhos de Jacó. Tiveram uma guerra e se dividiram. 10 tribos para o norte e chamaram de Efraim ou Samaria. E o reino do sul, a tribo de Judá. O Messias veio da tribo de Judá, que também era da casa de Davi. O Davi era de Judá. Eles viviam no reino do sul quando as 10 tribos foram levadas pelos assírios durante o tempo do rei Ezequias. Eles casaram amplamente com os assírios. Eles já estavam envolvidos na idolatria e perderam muito de sua identidade, como pessoas distintas, pessoas ao redor do mundo hoje. Podem dizer, eu sou judeu. Geralmente são da tribo de Judá. E é daí vem a palavra Benjamim ou Levi. Bem, Paulo disse que era da tribo de Benjamim. Mateus foi Mateus-Levi. E outras 10 tribos foram em grande parte casadas e dissolvidas e espalhadas por diferentes partes do mundo no Império Romano. Alguns de vocês podem até ter sangue judeu. E então, quando dizem em Apocalipse sobre 144.000, bem, temos uma lição na qual falaremos mais tarde. Não vou entrar nesse assunto. Ok, acho que temos outra pergunta que podemos colocar na tela e depois iremos para algumas das perguntas que as pessoas enviaram. Temos mais uma pergunta? Foi o fim? Ok, então. Temos mais uma, que diz:
Os ímpios terão uma oportunidade de se arrepender durante a tribulação? Eu sei que já fizemos essa. Fizemos essa. Bem achei que parecia familiar. Eu tenho memória de curto prazo para você. Ok, ótimo. Vamos a este aqui, Pastor Doug. Eu não sei se é politicamente correto, mas vou perguntar de qualquer maneira, tudo bem? A pergunta é: a Igreja Católica Romana está aceitando o casamento do mesmo sexo profetizado na Bíblia? Bem, eu acho que é uma pergunta válida, porque estava nas manchetes nos últimos dias. O Papa saiu e disse de forma cautelosa que achava que as uniões do mesmo sexo deveriam ser reconhecidas. Acho que a profecia na Bíblia que Cristo disse que seria como nos dias de Ló. Era evidente, muito forte isso em Sodoma e Gomorra. E acabamos de ver como as atitudes em relação ao casamento, entre visão tradicional do casamento, homem e mulher, 20 anos atrás. Bom, atrás ninguém levantaria uma sobrancelha se dissesse que o casamento deveria ser entre homem e mulher. Mas você sabe agora, tem programas de televisão onde o cara é casado, tem 4 irmãs. Não vai demorar muito para que sejam homens casados com uma garota. E agora pessoas estão dizendo, bem, se vocês realmente se amam, este é o critério para o casamento. O que é errado em 3 pessoas se casarem? Eu estou dizendo a vocês apenas o que estamos passando, a inclinação moralmente quando é para o certo, é o errado, porque todo mundo está tão intimidado e com medo de dizer isto é o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara que como Deus se sente sobre isso, e qual é a atitude em relação ao casamento. É fato de que o líder, um dos maiores líderes religiosos, se não for o maior, de repente mudaria de opinião sobre o que eles tradicionalmente sempre disseram de casar um homem e uma mulher. É realmente isso impressionante, acho que é um dos sinais que Jesus predisse. Outra pergunta que alguém está fazendo é: qual é o sinal para saber que é hora de sair das grandes cidades? Bem, quando você fala sobre mudar para o campo, há 2 coisas nas quais estamos lidando aqui. Uma é apenas a decisão inteligente de onde gostaria de viver e outra de onde gostaria de criar sua família. Sabe, a Bíblia fala sobre algumas das vantagens práticas de viver no campo. Acho que está em Isaías capítulo 5. Diz: ai daquele que une casa em casa e coloca campo em campo, até onde não haja lugar onde o homem possa estar sozinho na terra. Isso parece como uma vista aérea de um típico subúrbio americano. Todas as casas estão esmagadas uma contra as outras, como caixas de fósforo. É intuito de Deus que as pessoas tenham um pouco mais de espaço. Nem todo mundo agora, acho que em 2020, 53% da população mundial vive em grandes cidades suburbanas ou áreas urbanas. Escolher viver no campo, acho que é o ideal e você não deve negligenciar fazer evangelismos para as pessoas na cidade. Fugir das cidades para o campo é algo que Jesus falou sobre um acontecimento que ele diz que certas coisas que aconteçam quando você ver as abominações da desolação que fala o profeta Daniel, você dá conta disso, nem volte para a sua casa. Se estiver no campo, nem volte para a sua casa. Está dizendo que vai ser uma questão muito urgente de literalmente correr por sua vida. E isso é outra coisa. Acho que fugir por sua vida é um evento futuro. Ok, recebi outra pergunta que alguém enviou e eles estão perguntando: quando é que o tempo de graça termina para uma pessoa? Bem, você sabe, é claro, que quando uma pessoa morre, você sabe que o tempo da sua graça está encerrado, porque diz que é designado para o homem querer morrer. Está em Hebreus. Depois desse julgamento, algumas pessoas que viveram depois do tempo da graça ser encerrado. Judas, depois da última ceia, Cristo lavou seus pés e acredito que essa foi a última oportunidade, quando Jesus estava eternamente lavando seus pés para se humilhar e arrepender de seus pecados e confessar o que ele fez. Acho que teria sido perdoado e salvo. Mas quando ele endureceu seu coração e não o fez, ele viu Jesus lavando seus pés e pensou, se ele está realmente na frente do Messias, por que ele se humilharia assim? Bom, ele endureceu seu coração e Jesus disse a Judas, o que quer fazer, faça rápido. Então Satanás entrou nele, saiu e já era noite. Acho que naquele momento ele cometeu o pecado imperdoável. Acho que quando Saul foi até a bruxa de Endor, ele afligiu o Espírito Santo e cometeu o pecado imperdoável.
viver um pouco mais. Acho que seu tempo de graça se encerrou naquele ponto. E a maioria das pessoas se preocupa no fato de ter cometido o pecado imperdoável, mas eles pensam que já foi muito longe e todos nós já tivemos esse pensamento. Não deixe o diabo desencorajá-lo. A maioria das pessoas que estão tendo esse pensamento já está sendo impressionada pelo Espírito Santo e se arrepender. E isso é uma coisa boa. Tudo bem, essa questão tem a ver com a Arca da Aliança. E a pessoa está perguntando se nós sabemos onde está a Arca da Aliança. Essa é a parte 1. A parte 2, ela tornará visível antes que Jesus venha? Tudo bem, vamos dizer a você que temos certeza que a Arca da Aliança está em algum lugar no mundo agora, provavelmente nas vizinhanças de Jerusalém. A razão para isso é que conhecemos que a arca ainda estava no templo nos dias de Jeremias, quando os babilônios cercaram Jerusalém antes de ser destruída. Sabemos que Jeremias estava ligado à família sacerdotal. Ele sabia que Jerusalém seria destruída e queimada, e muito provavelmente ele, junto com seus leais sacerdotes, esconderam a arca em alguma caverna no lugar de Jerusalém. Agora Jerusalém está crivada de túneis e cavernas e não acho que tenha sido encontrada. Qual é a próxima parte dessa pergunta? Será descoberto ou revelado antes que Jesus venha? Você sabe, eu acho que a coisa mais empolgante sobre a Arca da Aliança não é a caixa dourada histórica. A palavra arco significa recipiente. É uma caixa dourada. O interessante não é a caixa, e sim as pedras, os 10 mandamentos. Você tem isso em sua Bíblia. Espero que descubra. Não está muito longe, como Moisés disse. Essa palavra não está muito longe de você. Então, se ela vir a ser encontrada, seria ótimo. Acho que poderia fortalecer a fé de muitas pessoas. Mas não há nenhuma profecia que diga isso especificamente. Ok, a outra questão que temos é relacionada ao santuário. E a questão é, se o santuário em Jerusalém será reconstruído? E se sim, qual é o significado profético? Bem, esta é uma daquelas perguntas que eu amo e estou realmente tentado em mergulhar em uma resposta, mas nós temos temos um estudo completo que está chegando sobre o assunto do santuário, que você vai encontrar o estudo do santuário judaico e vai ser inspirador. Quando ouvi pela primeira vez sobre isso, pensei, como pode ser um estudo de um edifício ser tão inspirador? E só você conhecer materiais frios, tridimensionais, o design incrível e serviços que cercam o tabernáculo hebraico e o santuário, o templo, está nos dizendo algo sobre Jesus. E vamos falar sobre a construção de um novo templo, do qual entraremos neste estudo. Ok, outra pergunta que nós temos diz: há alguns capítulos importantes para um cristão memorizar vivendo nos últimos dias? Muito boa pergunta. Você quer memorizar as promessas de Deus que podem lhe dar algum encorajamento? E nós pedimos aos nossos filhos que memorizem, é claro, o Salmo 23. Você sabe, o Senhor é o meu pastor e eu não vou querer citar tudo para você. Salmo 91 também. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo permanecerá à sombra do Onipotente. E aquele Salmo 91. Nenhuma praga chegará perto de sua casa. É uma boa para o coronavírus. Por isso, há muitos salmos e promessas da presença do Senhor e da proteção do Senhor. Pastor Ross, você pode pensar em alguns dos seus favoritos? Apenas a promessa sobre a segunda vinda de Cristo você encontra em João 14. A promessa que Jesus disse, eu voltarei novamente e recebo você para mim mesmo. E é claro que Apocalipse está cheio de promessas maravilhosas. Os 10 mandamentos, alguém disse. E se houver alguma passagem para memorizar, os 10 mandamentos é bom. Sim, e aquela palavra que escondi em meu coração para não pecar contra ela. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, pastor. É uma importante. Como posso me preparar para a segunda vinda de Jesus? Louvado seja o Senhor. Esta é uma boa pergunta. Bem, como eu mencionei na conclusão de nosso estudo há alguns minutos, apenas venha ao Senhor antes de tudo. O ponto de partida é você apenas dizer ao Senhor, eu não sei o que fazer, eu sou um pecador, e você apenas confie nele com a sua vida. Você tem que saber que ele te ama desesperadamente, e se você quiser saber o quanto ele te ama, então venha a João 3,16. Como um Deus inicial, o Pai amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho, Jesus. E Jesus veio voluntariamente para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele versículo nos diz que há duas alternativas, perecer ou ter a vida eterna. Mas se você vier a ele, confie que ele é real, que ele está lá. E mesmo que você esteja um ateu, mesmo que você tiver dúvidas,
Venha ao Senhor com suas dúvidas e diga que você sabe e quer acreditar e quer ser salvo, está lutando. Senhor, se o Senhor estiver aí, revele-os nós mesmos para mim. Eu fiz essa oração e Ele o fez. Ele fortalecerá sua fé. Você pode permitir que Ele se mova em seu coração. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma promessa, um bom plano. E este bom plano é estar com Ele por toda a eternidade. Ele deseja purificar seus pecados e dar a você a eterna vida. Portanto, amigos, mais uma vez, gostaríamos de encorajá-lo, convidá-los em seu coração agora mesmo e tomar essa decisão. Esta é a razão de estarmos fazendo esse programa. Acho que você vai achar encorajador e inspirador. Apenas estamos começando, amigos. Estamos saindo do portão agora e o melhor está por vir. Então convide o Senhor para o seu coração e observe o que está por vir. Pode ser bom se apenas tivermos uma palavra de oração. E mais uma vez encorajarmos as pessoas a se juntarem a nós novamente amanhã. Vamos orar juntos. Querido Pai, obrigado por sua palavra, obrigado por podermos estudar juntos. E Senhor, nos faça chegar perto de tua guarda. Oramos em nome de Jesus. Amém.